Olá, alunos do segundo ano. Vamos lá para mais uma aula, conteúdo de biologia. Dessa vez vamos falar sobre o conteúdo do sistema respiratório, né? Por que é importante estudar isso, né? Porque a gente, como educador, almeja que vocês nessa unidade aprendam a conhecer o sistema respiratório humano, aprendam as principais diferenças entre o sangue venoso e o sangue oxigenado, né? Ou seja, o sangue rico em oxigênio e o sangue rico em CO2, né? Associar os movimentos do diafragma às trocas gasosas e identificar as principais estruturas que compõem o sistema respiratório. Então vamos dar início ao nosso conteúdo. A gente já vem estudando as outras partes, os outros sistemas anatomicamente falando do corpo humano, e essa é a vez do sistema respiratório. O sistema respiratório ele é fundamental para as funções vitais do organismo, porque ele é a fonte de oxigênio necessário à vida humana e por ele também é expelido o CO2, que é o resultado das trocas gasosas celulares em cada célula do corpo humano. Após o metabolismo das células, o gás é convertido em CO2 e esse CO2 é jogado na corrente sanguínea venosa e esse sangue venoso é trazido pelas veias até o pulmão para ser expelido, né? Primeiramente, turma, a gente vai aprender o que é inspiração e expiração. A inspiração é o movimento do respirar quando eu inspiro o ar para dentro do pulmão. E a inspiração, ela ocorre respectivamente pelas narinas, cavidades nasais, faringe, glote, segue pela laringe e até a traqueia, né? Essas são as vias aéreas, né? Da traqueia, ela vai adentrar agora aos bronquíolos, aos brônquios, perdão, em segundo aos bronquíolos e por último, esse oxigênio vai seguir até os alvéolos pulmonares, né? Que esses já são estruturas pulmonares interno ao pulmão. Ou seja, os alvéolos pulmonares é a última seção, são câmaras microscópicas internamente dentro do pulmão. Para se ter uma ideia, eles são tão pequenos que dentro do pulmão existem cerca de 300 milhões de alvéolos pulmonares, né? Então dá para se ter uma ideia. E o tecido pulmonar, ele é de uma forma tão extenso, se fosse esticar em uma fita única, que ele chega a medir, em média, 70 metros quadrados. Para se ter uma ideia, a pele humana, ela, se fosse toda esticada, né, mediria por volta de 2 metros quadrados, né? Então, fazendo uma comparação, pondo uma medida sobre a outra, a gente tem uma ideia da magnitude do pulmão humano. Então, revisando as estruturas, né, que compõem o sistema respiratório, respectivamente, a inspiração traz o oxigênio que vai percorrer primeiramente as narinas, em segundo as cavidades nasais, aí segue pela faringe, vai até a glote, depois a laringe e segue até a traqueia. Essas são as vias aéreas. Aí chegando na traqueia, vai seguir para os brônquios e depois os bronquíolos, aí segue até as câmaras microscópicas conhecidas como alvéolos pulmonares. Esse gás oxigênio que os seres humanos inspiram, ele vai seguir do pulmão até o coração, né? Ele vai ser levado ao coração, vai entrar pelo átrio esquerdo, né? Aí ele vai para o ventrículo esquerdo,
de onde ele vai ser distribuído para todas as células corporais. Ele vai seguir na corrente sanguínea para todas as células, porque a célula também precisa da sua respiração interna. E após o seu metabolismo, as células vão devolver para a corrente sanguínea o sangue rico em CO2, que dessa vez vai vir pelas veias, que vai ser o chamado sangue venoso. Essa é a diferença. O sangue oxigenado é rico em oxigênio. O sangue venoso, ele é rico em CO2 e vai chegar ao coração pelo átrio direito, dessa vez ao ventrículo direito, e ele vai até o pulmão novamente, e esse pulmão, ele está em um movimento cíclico entre oxigênio que entra para o corpo e CO2 que sai. Esse CO2 que vai chegar no pulmão, ele vai sair agora pelo movimento da expiração. Quando expiramos o ar que está interno no nosso pulmão. E esse movimento, ele é um grande ciclo que nunca termina. Então, essas são as principais diferenças entre o sangue venoso e o sangue oxigenado. Agora vejamos, o músculo diafragma, ele é um músculo que fica um pouquinho abaixo do pulmão. E esse músculo, ele tem um efeito contrário ao efeito do pulmão. Porque o pulmão, ele tem uma possibilidade de um movimento. Ele não se movimenta como deslocamento, mas ele tem um pequeno movimento de contração e retração, e descontração, contrai, descontrai, possibilitado pelas... Então, como dito anteriormente, os pulmões são infláveis, e eles são revestidos por duas membranas, que são as chamadas pleuras. Entre a pleura e o pulmão, existe uma fina camada de um líquido viscoso. Esse líquido, gente, é o que permite o movimento entre deslizar entre a pleura e o pulmão, assegurando o movimento de contração e descontração. E ao ponto que o pulmão se contrai, o diafragma aumenta. E quando o pulmão expande, aí o diafragma diminui, E o que isso tem a ver com o movimento de inspiração e expiração? O pulmão, ele incha, digamos assim, ele aumenta de tamanho quando inspiramos. Na inspiração, o pulmão vai aumentar. Consequentemente, o diafragma vai diminuir. Na expiração, o pulmão vai diminuir notoriamente de tamanho, e com isso o diafragma vai aumentar, porque o diafragma tem um movimento oposto ao movimento do pulmão. Então, essa é a relação do movimento do diafragma com o movimento do pulmão, tangenciado pela inspiração e expiração. O sangue oxigenado encontra-se dentro dos alvéolos pulmonares e entrará na corrente sanguínea. Após ser direcionado ao coração, posteriormente distribuído para todo o corpo, retornará pela corrente sanguínea, agora rico em CO2, devido ao metabolismo celular, onde regressará aos alvéolos pulmonares. Essa entrada e saída de gases nos vasos sanguíneos será permitida pelo gradiente de concentração, quando o sangue se difunde no sentido da maior para a menor concentração, caracterizando isso como difusão passiva. Ou seja, ao ponto que o pulmão está rico em oxigênio, o que vai fazer esse oxigênio sair dos alvéolos pulmonares e entrar na corrente sanguínea vai ser o gradiente de concentração. Vai ser a diferença de concentração de onde está mais para onde está menos.
O gás, seja ele o oxigênio ou o gás carbônico, ele vai sair de onde tem mais quantidade para onde tem menos. Na inspiração, inspiramos o gás oxigênio, ele vai fazer todo o seu percurso até chegar aos alvéolos pulmonares, né? E dentro dos alvéolos, ele vai seguir para a corrente sanguínea. Só que o que faz ele sair da câmara dos alvéolos para a corrente sanguínea é a diferença no gradiente de concentração, onde aqui vai estar mais e aqui menos, e o gás vai seguir para a corrente sanguínea, né? Onde ele será direcionado ao coração e posteriormente direcionado para todas as células do corpo. Da mesma forma, segue o sangue rico em CO2, que vai chegar ao pulmão, né? E a diferença de concentração entre os vasos sanguíneos e o pulmão é o que vai fazer esse gás ser expelido para o pulmão e posteriormente ser expelido na expiração. E esse movimento é cíclico. Então, pessoal, nessa aula objetivava-se que vocês conhecessem o sistema respiratório humano, aprendessem as principais diferenças entre o sangue venoso e o sangue oxigenado, associar os movimentos do diafragma às trocas gasosas e identificassem as principais estruturas que compõem o sistema respiratório, tá? Então, na próxima aula, iremos dar continuidade ao conteúdo, né? Reprisando o sistema respiratório e iremos aprofundar, estudando sobre o gradiente de concentração, ok? Até a próxima!